Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6 e vamos meditar um pouco nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou à comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Irmãos, o contexto desse texto, de forma bem breve, o livro de Atos, a igreja primitiva enfrentou diversos problemas que vinham de diversos lugares. Por exemplo, Atos, capítulo de número 2, logo no dia de Pentecostes, a igreja já teve que lidar com um problema de uma certa perseguição e zombaria, pois muitos, quando viram os apóstolos falando em línguas, eles começaram a dizer que os apóstolos e os demais cristãos estavam embriagados. Pedro, tomando a palavra, ele disse que ali era o cumprimento da profecia de Joel. O segundo problema que os apóstolos enfrentaram foi que quando eles iam no templo, no capítulo de número 3, um coxo pede uma esmola para eles, e eles ali disseram, tanto Pedro como João, que não tinha prata e nem ouro, mas o que eles tinham, eles iriam dar. Eles disse: levanta e anda em nome de Jesus. E ali o coxo foi curado, a multidão se aglomerou ali ao redor deles, eles pregaram dentro do templo e terminaram que foram presos. Mas continuaram firmes e pregando a palavra. O terceiro problema, irmãos, já surge dentro da igreja, no capítulo 5, que foi um casal chamado Ananias e Safira, que venderam ali um terreno e chegaram diante da igreja, que depositava as suas ofertas e as demais coisas diante dos apóstolos, e eles mentiram, dizendo que tinha vendido a terra por um valor, mas tinha sido outro, porque eles queriam ficar com uma parte. A questão era que eles mentiram, tanto Ananias quanto Safira. Eles foram egoístas e mentirosos, mas ali Deus matou os dois dentro do culto. Então esse foi o terceiro problema que aconteceu. O quarto, irmãos, também está no capítulo 5, onde mais uma vez os apóstolos, por pregarem o evangelho, eles são presos e são açoitados. E os que perseguiram os apóstolos disseram: olha, vocês parem de pregar. No entanto, mais e mais eles pregavam e se alegraram por serem achados dignos de serem açoitados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, até aqui aconteceu esses problemas na igreja primitiva. No entanto, agora o problema vem dentro da própria igreja e, por assim dizer, o caldo engrossa mais. Muitos pensam que na igreja primitiva não existia problemas, mas existia. E com o crescimento da igreja, os problemas começaram a surgir. No imaginário popular, irmãos, as pessoas pensam que a igreja primitiva não tinha problemas, não tinha pecados, era como se fossem anjos, seres humanos perfeitos. Porém, esse pensamento está um tanto quanto errado. Mas mesmo eles sendo
homens que tinham pecados, isso também não significa dizer que eles não eram santos, que eles eram salvos, ou que eles não eram cheios de Deus e usados por Deus, porque era. Mas, infelizmente, eles tinham pecados e a igreja primitiva também tinha problemas como qualquer outra igreja. Então, irmãos, quando nós lemos aqui no versículo 1, diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Quando nós lemos Atos capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, depois de um sermão de Pedro, a Bíblia diz que a multidão dos que creram no Senhor chegou a quase 5.000 homens. A igreja chegou a quase 5.000 pessoas. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja primitiva cresceu rapidamente, de forma assim avassaladora. E para tomar de conta de todas essas pessoas assim, num crescimento tão repentino, era difícil, era complicado. E isso gerava de fato alguns problemas. Imagine só, de repente nós que estamos aqui, ter que cuidar de todo o Aguiar, que é quase a população de Aguiar, quase 5.000 pessoas. O texto bíblico revela. Então, meus irmãos, começou a acontecer murmuração dos helenistas, o que está aí no verso 1. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Provavelmente, os helenistas eram hebreus de fala grega. E os hebreus aqui eram hebreus que falavam aramaico e falavam hebraico. Mas o que estava acontecendo, irmãos, devido ao crescimento da igreja ser grande, desde o Antigo Testamento, Deus mandou cuidar das viúvas e dos órfãos. E a igreja primitiva também seguiu esse princípio e seguiu esse mandamento. A igreja primitiva cuidava das pessoas carentes e necessitadas. Portanto, as viúvas estavam incluídas nesse grupo de pessoas carentes e necessitadas, tendo em vista que na época não tinha Bolsa Família, não tinha Estado, aposentadoria e coisa do tipo. O que estava acontecendo, irmãos, era que as viúvas do grupo de helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentação. E os helenistas começaram a murmurar contra os cristãos hebreus. Particularmente, eu não creio que esse erro aconteceu por maldade dos hebreus, por má índole, por roubo ou por algum tipo de preconceito contra aquele grupo. Porque o texto nada disso fala. Creio eu, numa inferência minha diante do texto, que isso aconteceu devido ao crescimento ter sido grande e devido ter crescido muito o trabalho e o número de pessoas para cuidar. Diante disso, algumas viúvas foram esquecidas não de forma proposital, mas de forma ocasional. O fato é, irmãos, que os helenistas começaram a murmurar, começaram a reclamar, de forma pecaminosa, irmãos, porque Deus odeia, Deus aborrece a murmuração. E isso está do Antigo Testamento até o Novo e vários são os textos. Mas o fato é que esses cristãos helenistas estavam murmurando porque estavam sendo esquecidos na distribuição da alimentação diária. Eles tinham razão na reclamação, mas pecaram quando começaram a murmurar. Porque eles poderiam procurar os apóstolos e a liderança da igreja para dizer que estava sendo esquecido. Mas antes deles fazerem isso, eles começaram a murmurar. Então aqui, irmãos, de forma bem rápida, nós aprendemos 3 coisas. Que a primeira é que erros podem acontecer em qualquer lugar. E às vezes acontece não por maldade, mas por falta de atenção, por muito trabalho, por uma pessoa estar sobrecarregada com muitos
serviços em excesso, falta de comunicação, dentre tantas outras coisas que podem acontecer. Então, meus irmãos, a primeira coisa é que nós devemos procurar saber se o erro ou se o pecado foi cometido de forma proposital ou se foi cometido por uma falha e por um engano. Citando aqui um exemplo bem rápido e do cotidiano, você imagine só uma pessoa dentro de uma farmácia para atender 5, 6, 7 pessoas e 2, 3, 4 chama essa pessoa, como é que ela vai calcular, raciocinar? E ali, se ela cometeu um erro, ela não cometeu porque ela quis. Ela cometeu porque não conseguiu atender todos ali de uma vez. Então, o erro não foi de forma proposital, foi ocasional, que foi o que aconteceu aqui. Por isso, todos nós, em todas as nossas relações, nós devemos procurar saber se as coisas erradas que acontecem é proposital ou ocasional, tanto na igreja, como nos nossos relacionamentos entre marido e mulher e assim por diante. Nós aprendemos isso nesse texto. A segunda coisa que aprendemos, irmãos, é que os helenistas pecaram quando murmuraram. Nós não podemos murmurar, mesmo que nós sejamos injustiçados na igreja, ou aconteça alguma quebra de promessa dentro da igreja. Nós devemos, antes de murmurar, procurarmos a liderança e as pessoas da igreja para saber o porquê não está sendo cumprido aquilo que foi acordado. Antes de murmurarmos, para que nós não venhamos a pecar diante de Deus, irmãos, e mostrar que nós estamos insatisfeitos. Quando uma pessoa murmura, geralmente ela crê que ela merecia mais e que ela era digna demais. A terceira lição que nós aprendemos aqui ainda nesse texto é que, meus irmãos, a murmuração traz mau testemunho e pecado. As pessoas olham, as pessoas que não são evangélicas ou cristãs, olham do lado de fora e esperam de nós um proceder santo, sério e sincero. E quando imagine só as pessoas de fora olhando para nós, vendo nós murmurando contra a própria igreja, sendo que nós poderíamos ir até a liderança ou até a qualquer outra pessoa para tentar resolver o problema. Nós pecamos diante de Deus e damos mau testemunho e de forma implícita é isso que está acontecendo aqui nesse texto. Segunda coisa, irmãos, é que os apóstolos de Jesus Cristo já trabalhavam demais. Olhe o versículo de número 2, o que eles dizem. Então, os 12 convocaram a comunidade, os 12 convocaram a igreja dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos, irmãos, estiveram com Jesus. Os apóstolos viram Jesus curar, ressuscitar mortos e operar grandes sinais e milagres e maravilhas. E eles, os apóstolos, foram incumbidos, ou seja, eles foram autorizados por Deus para pregarem o Evangelho. Como não tinham um Novo Testamento ainda escrito, os apóstolos tinham a tarefa de pregarem para as pessoas, no templo, fora do templo, nas sinagogas, e aonde as portas estivessem se abrindo, eles deveriam pregar o Evangelho. Essa responsabilidade, acima de tudo, estava na mão dos apóstolos. E por isso eles dizem: nós não podemos deixar o ministério da palavra para servirmos às mesas. Não há possibilidade para isso. Não tem como. Imagine, irmãos, como nós meditamos aqui, logo no início, no contexto, Pedro e João pregaram ali no templo, curaram o coxo e ficaram uns dias presos. Como é que eles iam fazer a distribuição diária se eles estavam presos? Logo no capítulo 5 aconteceu a mesma coisa. Eles pregam o Evangelho e são presos de novo.
como é que esses homens que viviam pregando e se dedicando à oração, e que às vezes eram presos, acontecia imprevistos, tinham que fazer viagens, como no caso de Pedro, indo para a casa de Cornélio, recebendo ali uma comitiva, como é que eles iam ali servir às mesas? Não havia possibilidade. E eles entenderam isso, a sua responsabilidade e o seu lugar. Por isso eles convocam a igreja e dizem, olha, nós não temos como deixar a palavra para servir às mesas. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a liderança tem que entender até onde ele tem condições de ir. Muitos pastores, infelizmente, às vezes deixam de orar, às vezes deixam de ler a Bíblia, de evangelizar, às vezes deixam de visitar suas ovelhas, porque estão fazendo outras atividades que o normal era que ele não fizesse. E aí fica sobrecarregado. E com isso, a qualidade na pregação cai, as orações diminuem e coisas dessa natureza acontecem. Portanto, isso também é aplicável a todos nós. Se nós tocamos, se nós cantamos, se nós fazemos alguma atividade na igreja e aquilo de alguma forma está pesando, nós devemos procurar ajuda para que nós não fiquemos ali à mercê de coisas que podem acontecer e prejudicar o serviço na casa de Deus. Pois por mais que uma pessoa seja inteligente e cheia do Espírito Santo, irmãos, é impossível. É simplesmente impossível, por mais que uma pessoa seja inteligente e cheia do Espírito Santo, ela fazer todas as coisas. Porque ela não é onipresente, ela não está em todos os lugares. Por isso, a palavra de Deus diz em Efésios 4:11, que o próprio Deus deu à igreja apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e doutores, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para o trabalho no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, irmãos, Deus distribuiu dons para a igreja, para que cada um possa fazer o seu serviço com ordem e decência. E os apóstolos entenderam isso, e nós devemos entender isso, irmãos, e devemos cumprir aquilo a qual Deus nos chamou, nos capacitou, e devemos desempenhar com toda diligência o dom que Ele nos deu. Por isso, os apóstolos fizeram isso, irmãos. E aqui, em terceiro lugar, o verso 2 ainda, o verso 3 e o verso 5, é aonde eu quero focar mais nesse sermão, que eu creio que tem mais implicações sérias para as nossas vidas. Veja o que diz o verso 2, o verso 3 e o verso 5. O verso 2 diz assim: então os apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas os irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmênides e Nicolau, o prosélito de Antioquia. Veja, irmãos, houve um problema na igreja primitiva. Qual foi o problema? A distribuição dos alimentos diários. Algumas viúvas helenistas estavam ficando sem comida. Houve esse problema. O que foi que aconteceu? Os apóstolos, eles não foram covardes. Eles não se esconderam. Os apóstolos não se intimidaram. Os apóstolos, na nossa linguagem, não fugiram da raia. Pelo contrário, os apóstolos enfrentaram o problema e os apóstolos quiseram resolver o problema, meus irmãos. Então, o que é que os apóstolos fizeram? Como eles eram cristãos, homens sérios, que queriam cumprir a vontade de Deus, eles chamaram a responsabilidade para si, que a responsabilidade era deles mesmos. Eles convocaram a igreja, olhe o proceder de homens santos e sinceros.
por mais que sejam pecadores. Eles chamaram a responsabilidade para si, chamaram a igreja e deram os princípios para que a igreja escolhesse os homens. Eles não escolheram os diáconos, mas eles escolheram os princípios para que a igreja aplicasse aos candidatos que iriam servir as tarefas. Então, a primeira coisa que nós vemos é que os apóstolos disseram: escolhei dentre vós 7 homens. Primeiro. Segundo, 7 homens de boa reputação. Terceiro, cheios do Espírito Santo. Quarto, e de sabedoria. Então a igreja viu isso, e olha o que diz o verso 5. O parecer agradou a toda a igreja. Verso 5. Isso mostra, irmãos, apesar do pecado humano, apesar da falha que estava acontecendo na igreja de Jerusalém, apesar da murmuração que estava acontecendo, e isso que os apóstolos fizeram agradou a toda a comunidade. Veja que, apesar de eles serem pecadores e de estar acontecendo um problema, aqui mostra a harmonia pela qual a igreja primitiva andava. Então, os apóstolos não fugiam de suas responsabilidades e, ao mesmo tempo, a igreja se agradou da solução e da proposta que eles deram. Eles disseram: olha, vocês é quem vão escolher, conforme esses princípios. Nós não sabemos, irmãos, como foi que a igreja escolheu esses homens, no sentido de procurar, porque o texto não fala como isso aconteceu, mas o fato é que a palavra eleger indica que eles aplicaram todos os princípios que os apóstolos disseram. E isso fez com que aquela murmuração, aquela briga e aquela picuinha que estava acontecendo fosse acalmada, fosse cessada e parasse. Por quê? Os apóstolos quiseram resolver o problema, tomaram para si, e a igreja aceitou aquilo que os apóstolos, guiados e inspirados por Deus, propuseram. Quais lições, irmãos, nós tiramos daqui? A primeira, irmãos, lição que tiramos daqui é que problemas existem em todos os lugares e em todos os relacionamentos. Porém, os apóstolos procuraram a solução e acharam a compreensão da igreja e resolveram os problemas. Da mesma forma, irmãos, nenhum de nós devemos fechar os olhos para os problemas. Pelo contrário, não devemos ignorar o problema, mas nós devemos procurar as soluções devidas, em oração, na leitura da palavra, buscando o melhor diante de Deus. Porque, irmãos, pequenos problemas podem se tornar problemas gigantescos que podem não ter mais soluções e terminarem em tragédias. Pequenos problemas, irmãos, não tratados, podem se tornar em problemas grandes e trágicos. Às vezes um problema no casamento começa bem pequenininho e como aquilo não é tratado, termina no fim de um relacionamento. Às vezes um problema na igreja, ela começa pequeno e por não ser tratado, irmãos, termina dividindo a igreja, rachando, havendo brigas e divisões. Isso tudo porque tem pessoas que não querem tratar de problemas. Quando nós vamos para as Escrituras, irmãos, nós podemos ver 2 exemplos extremamente trágicos de pessoas que viram o problema, mas decidiram serem covardes e se omitirem diante do que estava acontecendo. E o primeiro caso, irmãos, nós podemos ver, é o caso de Eli. Está em 1 Samuel,
capítulo 2, do verso 12 ao verso 24. A Bíblia revela no verso 22 de 1 Samuel que Eli sabia de tudo o que seus filhos faziam. Ali, que eles eram sacerdotes. Mas, infelizmente, Eli, o sacerdote mais velho, ele fechou os olhos para o problema. Os filhos de Eli era conhecido, diz o texto, que eles se prostituíam com as mulheres da tenda, quando iriam fazer os sacrifícios, eles comiam do sacrifício que não eram para comer, o seu pecado era grande diante de Deus. E o texto bíblico revela que Eli sabia. Infelizmente, irmãos, quando Eli chama seus filhos para aconselhar, já era tarde demais. Deus já tinha decidido que iria punir terrivelmente os filhos de Eli. E a história termina dizendo que Deus matou Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, matou o próprio Eli e até a nora de Eli morreu no dia do parto. Por quê? Porque Eli se omitiu em face diante de um problema que ele poderia ter resolvido. Esse é o primeiro exemplo que a Bíblia nos mostra de alguém que se omite e o problema toma proporções inimagináveis. Segundo, é o caso, irmãos, de Davi. Isso está em 2 Samuel, do capítulo 3 ao capítulo 18. Olhe como a história aconteceu. Aminon era filho de Davi. E Tamar era filha de Davi também, a mulher. A Aminon se apaixonou por Tamar, a sua irmã. E ele criou uma ocasião onde ficasse somente os dois. Ficasse somente Aminon e Tamar sozinho, para não ter como ela gritar por socorro. E como Aminon era homem, era mais forte, Aminon forçou Tamar a se deitar com ela. Logo após o ocorrido, a Bíblia diz que Aminon aborreceu e rejeitou Tamar. Ele pegou nojo dela, por assim dizer. Tamar ficou extremamente triste e abalada e foi para a casa de Absalão. E o texto bíblico diz que Davi se irou, mas nada fez e deixou como estava. A Bíblia revela que Absalão, filho de Davi, ficou com um ódio extremo de Aminon, ao ponto das pessoas verem na face de Absalão que ele odiava o seu irmão Aminon pelo que tinha acontecido. E Davi nada fez. Fechou os olhos. O que aconteceu? Da mesma forma que Aminon tramou para ficar sozinha com Tamar, Absalão tramou para ficar sozinho com Aminon e matou Aminon. Fato é que Absalão se rebelou de uma forma que ele ainda conseguiu tomar o trono de Davi. Davi perdeu o seu trono. E numa briga entre Absalão, ele fugindo, os soldados de Davi matam Absalão. O fato é que Davi teve a família inteira destruída porque ele fechou os olhos para os problemas que tinham na sua casa. Ele poderia ter intervido antes que tudo isso acontecesse, mas nada ele fez. Ele fechou os olhos, ele se acovardou, ele se omitiu e ele foi fraco. A verdade é essa. E isso aconteceu, irmãos. Meus irmãos, quando nós tivermos um problema aqui na igreja, nós temos que procurar uma solução, meditando na palavra, orando e se submetendo às Escrituras, não tirando da nossa cabeça. Quando nós tivermos um problema no casamento, nós devemos procurar tratar esse problema conforme as Escrituras, em união. Quando nós tivermos um problema com o filho, da mesma forma,
nós devemos procurar tratar como manda as Escrituras, porque as coisas, irmãos, podem acontecer de tomarem uma proporção de fugir do nosso controle. E aí é tarde demais. Os exemplos estão aí. O exemplo de Eli, o exemplo de Davi e o exemplo dos apóstolos. Nós devemos, irmãos, quando acontecer um problema, sempre procurar uma solução. E nunca deixar que a coisa degringolingue. Porque senão Deus vai cobrar de nós terrivelmente. Por sermos covardes e fracos. Nós devemos procurar soluções para os problemas. Principalmente quando nós temos a possibilidade e quando a responsabilidade é nossa. Se eu tenho um problema com minha esposa, quem tem que resolver sou eu e ela. Se aqui tem um problema, como pastor, eu tenho que me apresentar para procurar resolver. Eu não posso me omitir, eu não posso me acovardar, eu não posso me afrouxar. Eu tenho que dar a cara para bater, como nós falamos. Por quê? Porque Deus colocou eu como liderança. Não para oprimir, de forma alguma. Mas é Deus, o próprio Deus, que institui as autoridades, como está em Romanos 13, e é das autoridades que Deus vai requerer as coisas. Portanto, se uma coisa está em nossas mãos, seja a igreja, seja o casamento, seja relações familiares, seja no trabalho, se existe algum problema, nós devemos procurar resolvê-lo da forma que a palavra de Deus manda, antes que o juízo de Deus caia sobre nós. Antes que o juízo de Deus caia sobre nós. Que Deus nos ajude, irmãos, nos dê sabedoria, graça e discernimento para que nós venhamos a resolver os problemas da melhor forma possível. Mas de uma coisa eu sei, se omitir e fechar os olhos, nunca será a melhor solução e nunca foi o que Deus mandou por intermédio da palavra. Que Deus abençoe a todos.